noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui tremendo. Porque quanto mais eu fujo, mais o Senhor me empurra. E eu estou aqui em obediência ao Senhor, né? A gente tem aprendido tanto sobre oferta. A gente tem ouvido domingo após quinta-feiras sobre oferta, uma palavra sobre oferta. Então nós, como cristãos, nós já aprendemos o que é oferta. E o Senhor fala assim para mim e para você: a melhor oferta é o seu coração. Se Ele tem seu coração, Ele tem tudo. E eu falo assim para você assim que nesses últimos dias o Senhor só tem me direcionado a algo, né? A gente orar por uma igreja que não precisamos mais falar de oferta. Que o nosso coração, quando entrar por aquela porta, estejamos rendidos daquilo que a gente precisamos fazer, né? Porque a gente está muito automático e o Senhor quer tirar a gente do automático. E Ele quer fazer a vontade dEle sobre esse ambiente, sobre as nossas vidas. E Ele quer tirar toda a liturgia do culto. E eu acredito numa igreja que quando entrar no culto, ela vai se prostrar. Ela vai adorar o Senhor intensamente. E nós não precisamos mais tirar oferta. A pessoa mesmo vai sair do seu lugar e ela vai entregar a sua oferta. Porque esse é mandamento do Senhor, está escrito na palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando, é o Senhor quem fala. Então eu falo assim que nós ainda somos um número pouco, mas esse ambiente ele vai lotar, ele vai encher. Porque eu tive uma visão na hora que eu estava ali adorando ao Senhor. Aleluia. Que pessoas saíam do seu lugar e não precisava mais falar de oferta, ela saía do seu lugar e ela vinha, sabe, ofertar. Então que nesses dias nós se colocamos nesse lugar de orar e falar para o Senhor: me dá esse coração, Pai, porque só o Senhor pode me dar esse coração, sabe, de não ser mais automático. O pastor fala: levanta os braços, nós temos que levantar. Agora é hora da oferta, nós temos que ofertar. Não, nós já aprendemos. Nós já aprendemos o que é adorar ao Senhor. Então nós como igreja precisamos se posicionar no Senhor. Nós não precisamos mais de uma regra. Nós precisamos de um coração contrito e aquebrantado no Senhor. Amém? E eu queria orar por você, aqueles que vão ofertar, aqueles que vão dizimar. Porque eu falo para vocês assim, a minha vida, cada mês, é um milagre dentro da minha casa. O Senhor tem sido, sabe, muito generoso. Então eu falo para você, Ele é o dono do ouro e da prata. Eu não sei de que forma que você entrou aqui, mas o Senhor não deixará você sair da mesma forma que você entrou. E eu profetizo na sua vida que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E o Senhor fala com você, mulher. Ele é o dono do ouro e Ele é o dono da prata. Ele sabe a forma que você entrou nesse lugar. E Ele fala para você: você não sairá daqui da mesma forma. Porque assim como eu fiz cair do céu maná para o povo do Egito, assim eu fazerei com você. Então confia e espera no Senhor, porque só Ele pode fazer aquilo que só Ele pode. Amém? Fica à vontade, irmãos, eu só vou orar, viu? Eu estou com muito temor aqui, só vou orar, mas eu tinha que obedecer à voz do Senhor nessa noite. Amém? Deus, eu me coloco diante do Senhor, Pai, para profetizar sobre Jesus este ambiente e sobre cada filho do Senhor sobre este lugar, Pai. Sabemos que o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um que entrou neste ambiente, Pai.
Por isso, Deus, eu profetizo, Pai, um coração contrito e aquebrantado no Senhor, Pai. Porque um coração contrito e aquebrantado no Senhor, o Senhor não despreza, Jesus. Por isso, Deus, cumpre a Tua vontade, Pai, na vida de cada um aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Oh, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Aplauda bem forte, Jesus. Esse Deus, Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Graça e paz. Amém. Esse Deus, Ele é fiel. Eu me lembro que por diversas vezes eu entoei essa canção. E, meu irmão, não se trata de acordo com aquilo que o Senhor ele tem recebido. Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele nos dá muito além do que nós merecemos. O Romildo ele estava falando aqui, e eu amo o Apocalipse também, Romildo, porque essa é a realidade de igreja que a gente vive hoje. Nós estamos vivendo através dos valores, dos princípios da igreja primitiva, mas a realidade de igreja é apocalíptica, porque os sinais estão se cumprindo. Cada vez que nós olhamos os jornais, cada vez que nós vamos para a internet, nós vemos tantos sinais se cumprindo. E isso só mostra o quanto nós precisamos estar posicionados, precisamos estar com os olhos abertos e não ceder aos encantos desta vida. Eu cantava um hino lá atrás, que eu gosto muito, embora eu não saiba toda a letra, mas um trechinho que ele fala acerca dessa vida. Um hino da harpa cristã dizia assim: olha, passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos terrestres e esplendores, eu quero o meu celeste lar. Então, meu irmão, existem muitos encantamentos nesta terra que querem nos prender, para que nós venhamos talvez achar que o céu é aqui, que o paraíso é aqui, agora. Mas não é isso, não é sobre isso que Jesus ele vem nos ensinando. Então eu preciso estar preparado, eu preciso estar vigilante para que nada nem ninguém venha roubar minha coroa. Tem um galardão, irmão, para mim e para você que está posicionado, para você que está preparado. Então gaste sua vida por um propósito. Gaste sua vida por um propósito. Eu já perdi muito tempo, eu já fiz muitas coisas, mas eu entendi que eu sou uma oferta. E só oferta, como a Pela bem disse aqui, quem já entendeu que é uma oferta. E, meu irmão, eu entendi que a minha vida pertence ao Senhor. Eu não posso ficar aqui entre dois pensamentos. Não posso ficar em cima do muro. Não posso ficar na indecisão. Eu não posso ficar diante do cenário atual dormindo. Porque se eu não souber a minha identidade, a cultura vai me definir. E a cultura está definindo tantas pessoas e está levando essas pessoas para depressão, para ansiedade. Eu não posso permitir que as minhas emoções me manipulem, me governem, porque eu vou acabar ficando preso a sentimentos, a ressentimentos, a mágoas, a traumas, a dores, e eu não vou curar uma geração que precisa de cura. Eu não vou ser a luz que o mundo espera que eu seja.
Você pode abençoar o mundo com aquilo que Deus colocou em você, ou você pode roubar ele. Meu irmão, a sua vida já está escrita em Deus, já está desenhada em Deus, já está projetada em Deus. Você só precisa decidir se você quer viver os planos de Deus ou os seus planos. É desafiador para quem quer servir a Deus de verdade. É desafiador, porque sempre, não é em um momento ou em outro, mas sempre nós vamos estar lutando contra o adversário, indo contra principados, potestades, fortalezas, espíritos malignos. Nós vamos ter que discernir as rodas, as mesas, as pessoas, porque, meu irmão, é um embate todo dia, é uma luta todo dia. Eu estava separando uma palavra agora à tarde, que o Senhor ele colocou no meu coração, que eu vou estar ministrando. Quem trouxe Bíblia aí? Amém? Fala, traz sua Bíblia, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu amo isso aqui, olha. A tecnologia, como o Romildo bem disse aqui na quinta-feira retrasada. Só que eu tenho o maior temor de que apenas uma atualização, talvez impulsionada por alguém que tenha um interesse de governo, pode mudar tudo que está escrito aqui. Entende? Numa única atualização. Chegou lá, muitas vezes a gente nem vê quando os aplicativos atualizam. E pode mudar o que está escrito aqui. Então eu preciso estar atento. Porque se tirar essa palavra, primeiro, ela precisa estar aqui, na minha mente, no meu coração. O Senhor, Ele profetizou através do profeta Jeremias. Nós estávamos estudando, se eu não me engano, capítulo 31. Não é sobre isso que eu vou ministrar, mas que os estatutos, as leis do Senhor estejam no nosso coração. Não somente aqui não vai ter efeito se você não colocar em prática, se eu não colocar em prática. Quando isso acontecer, as pessoas vão vir aqui automaticamente, vão estender as mãos instantaneamente, com gratidão, se expressando da forma que o Senhor Ele espera que nós venhamos se expressar diante dele em espírito e em verdade. Nós não vamos não vamos precisar procurar texto para convencer ninguém. Na verdade, nós nem temos esse poder. Quem convence é o Espírito Santo, através do conhecimento da verdade. Mas, meu irmão, as coisas vão fluir. Amém? Você crê nisso? Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Luciano Subirá, e eu vi a dificuldade de resposta da igreja. Isso me deixou inconformado, mas também consolado. Porque quando nós dizemos aqui amém, a igreja responde, tem uma resposta amém. E por diversas vezes ele falando amém, igreja, você está aqui, glória a Deus. Não, você está aqui, aleluia. E no início da minha conversão, eu só queria ter a coragem para falar assim, glória a Deus. Eu tinha vergonha, tanta vergonha, que eu falava assim baixinho, glória a Deus, glória a Deus. Mas você está reagindo a uma palavra que o Senhor está liberando, uma palavra que está saindo do altar. Glória a Deus. Quando o Senhor Ele fala com você no teu secreto, glória a Ti, Senhor, aleluia. Aleluia não tem somente o significado de louvado seja o nome do Senhor, mas o significado que saltou para mim nesses dias é que é uma explosão de luz em meio à escuridão. Então, todas as vezes que eu falo, eu profiro, eu estou declarando, olha, que haja uma explosão de luz em meio à escuridão. Então eu não posso ficar inconformado, sabe? Não, Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando conosco. Então nós precisamos entender que eu preciso dar uma resposta ao chamado. É tão deselegante quando alguém fala contigo e a pessoa, não dá nenhuma resposta, não olha no olho. Esses dias, esposa é uma bênção. Esposa, ela vê o que a gente não vê. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aí logo que a pessoa saiu, ela veio, mas me arrebentou. Falou assim,
Você não está olhando para a pessoa. Olha para a pessoa quando está falando com você. Pelo amor de Deus. Olha para ele. E eu fiquei constrangido. Depois eu fui puxar conversa de novo, para me consertar, né, para olhar no olho. Porque é deselegante quando alguém está falando com você e você não encontra ali uma reação. Entende? E nós vemos uma igreja hoje apática. Não é o nosso caso, fala assim, não é o meu caso. Mas nós vemos muitas pessoas que não conseguem reagir aos comandos, à palavra do Senhor. E uma vez, meu irmão, eu não entendendo o que o Senhor está falando, o diabo ele vem e arrebata a semente que foi lançada. E aí essa semente não vai produzir nada, não vai acontecer nada, não vai mudar nenhum resultado na sua vida. Se você não entender, se eu não entender. Eu estava preparando essa mensagem e logo em seguida eu finalizei, tomei um cafezinho, estava na minha sogra. E algumas correspondências, né, dos documentos de carro, moto, estão lá no endereço da minha sogra. Daqui a pouco vem a Jennifer com 2 multas. E é um tempo que eu tô andando muito mais de carro, acho que 90% de carro, e 3 multas de moto. Eu falei, não é possível. E já tinha recebido uma notificação no passado, eu falei, isso aqui é brincadeira, isso aqui é golpe. É golpe isso aqui. E aí, quando ela vem com a outra notificação hoje, vem não só a multa, mas vem o valor, vem tudo, e eu consulto no Detran, estava lá de fato. Multa a gente toma, enfim, mas não é uma multa comum, porque eu não estava no ambiente. Uma multa 3 horas da manhã, lá na Heliópolis, lá perturbando, com um valor altíssimo, altíssimo, altíssimo. Eu falei, só pode estar de brincadeira esse cão. Vê a gente quieto. É por isso que eu falo que é um embate o tempo inteiro. É um embate o tempo inteiro para tentar te desestabilizar, para tentar roubar a tua paz, para tentar... E eu comecei a olhar, a consultar, falei, não é possível. Meu Deus do céu. Num domingo, irmão, estava no culto. Entende? Mas muitas coisas vão surgir na sua vida para tentar te desestabilizar. E que nada roube a tua adoração, que nada roube o cântico nos teus lábios. Que você pegue cada pedrada que o inimigo ele vem tentando atirar em você e comece a edificar um altar e fala assim, eu vou adorar, eu vou louvar o Senhor. Meu Deus é bom. Meu Deus está no controle de tudo. Porque a gente sabe das dificuldades que nos cercam, das adversidades, das opressões. E ele vai vir de todo lado, querendo roubar você do propósito. Ou tentando te perturbar, ou te dando prazer para te roubar do propósito. Então esteja atento para que você não caia, para que você não ceda, para que você continue vivendo por um propósito. Entende? Quando ele não conseguir te derrubar, ele vai tentar te distrair. Essa é a natureza dele, foi para isso que ele veio. Então, que você permaneça de pé. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, permaneça de pé, em nome de Jesus. Porque Deus quer te usar nesses dias. Deus quer te usar. E eu estava meditando esses dias, por que não ocorre tantos milagres como acontecia lá no passado, como nós vivíamos, como eu já vi, já experimentei. Meu irmão, porque nós precisamos viver a partir de uma só fonte. Nós não podemos permitir que a nossa boca, as nossas palavras, elas não se confirmem através de ações que jorrem água doce e água amarga. Então, uma boca que louva o Senhor e amaldiçoa o irmão que foi criado à semelhança do Senhor. Então nós precisamos ter essa maturidade, porque o evangelho verdadeiro é esse que vem e nos rasga inteiro e nos mostra para nós mesmos, para nos transformar. Porque nós não podemos ser igual todo mundo está sendo, caminhar da mesma forma que todo mundo está caminhando. O que realmente importa não é a igreja que você está indo, é a igreja que você está se tornando. Amém? Então muitas pessoas têm dezenas de anos na igreja, mas
Qual igreja está se tornando? Faz parte do corpo? Está contribuindo, está cooperando, está ajudando, está levantando, está edificando, ou está derrubando, está matando, ou está destruindo? Então nós precisamos estar atentos porque o Senhor, Ele está nos tornando maduros através das pressões, através das dificuldades, através, meu irmão, das pedradas, através das atribulações. Qual é o propósito disso? Te fazer crescer. Te fazer crescer, porque uma vez que eu não passo por aquela aprovação, eu não me torno aprovado e consequentemente, indo para um próximo nível em Deus. Meu irmão, entenda algo, que Deus, Ele não usa quem chegou primeiro na igreja, mas quem entende o Evangelho e começa a renunciar por Ele. O Evangelho se trata de renúncia. Não é o quanto eu sei da Bíblia, mas é o quanto eu vivo. Não é o quanto você sabe da Bíblia, mas é o quanto você vive. E nós estamos vivendo em dias, meu irmão, onde muitas pessoas conhecem. Nós saímos para pregar o Evangelho, e aí o fulano fala assim: eu sou conhecedor da palavra. Vai lá, prega lá para o fulano, vamos lá, faz um culto lá na minha casa. Ele é conhecedor da palavra, ele é conhecedor da palavra, ele é conhecedor da palavra. A questão não é o quanto eu conheço, mas é o quanto eu vivo através dela. Eu vejo que Jesus, Ele não escolheu pessoas prontas, mas Ele preparou aqueles que estavam dispostos. Ele chamou, e coube a pessoa decidir se queriam seguir Ele ou não. Então, nós conhecemos os textos das Escrituras. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. É muitos os que são chamados. Muitos conhecem, mas uma vez que eu não coloco em prática, é ineficaz esse conhecimento. Tozer, ele diz assim: olha, nós podemos saber as palavras corretas e ainda assim nunca mudarmos. Essa é a diferença entre informação e transformação. É eu entender que se eu tiver o conhecimento, mas eu não mudar, vai ser somente uma informação. Mas se eu mudar, se eu colocar em prática, eu vou viver a transformação. Vou viver através de uma nova forma. E é isso que o Evangelho faz. Jesus, Ele é a forma. Ele é a forma. Você já fez bolo? Você já fez bolo? Não sei quem estava testificando esses dias, não sei onde eu ouvi. Que a menina... uma criança foi pedir um bolo para a mãe e falou assim: não, precisa ser um bolo de coração, né? Precisa levar um bolo. Foi você, né, Beth? Que testificou, não sei. Que chegou lá e falou: não, mãe, eu preciso levar um bolo para a igreja de coração. Foi você, Mirella, de coração. E aí, na realidade, aí fez a mãe comprar uma forma de coração. E na realidade, o que pediram para a criança era um bolo segundo coração, não era isso? Conforme poderia, conforme as condições. E a criança entendeu que era um bolo no formato de coração. Mas a questão, irmão, é que se você pegar uma forma de coração e colocar todos os ingredientes para fazer um bolo, aquele bolo ele vai sair no formato de coração. E assim, do mesmo modo, Jesus, Ele é a forma que nos forma. Nós precisamos estar nele, Ele em nós, para que nós venhamos ser como Ele é, para que nós venhamos ter a sua natureza, ter a tua essência, não somente a informação. Quando Deus, Ele me chamou para esse tempo, eu estava disposto, mas eu não estava disponível. Eu tinha muitas ocupações, eu tinha muitas preocupações. Eu estava pilhado, eu estava trabalhando bastante. Eu queria jogar bola, eu queria fazer outras coisas. Eu estava disposto, mas eu não estava disponível. E o Senhor está chamando pessoas que estão disponíveis nesses dias. Entende? Que colocou Ele acima das nossas movimentações no nosso dia a dia. Meu irmão, para vir até Jesus não vai nos custar nada, mas para seguir Ele vai custar tudo. Tudo. O que é tudo? Tudo! Então eu pergunto para você, você quer de fato seguir Jesus? Porque está estreitando cada vez mais. Meu irmão,
não é fácil, não. Eu vou ter que ir contra o mundo, que é um sistema de pensamento que vai moldando comportamentos, inclusive de crentes, inclusive de líderes, inclusive de pastores, apóstolos. Eu vou precisar ir contra muito conceito humano, que idealizaram como se fossem mandamentos divinos. Eu vou precisar mergulhar nas escrituras. Sabe, na terça-feira nós ficamos aqui no texto de Mateus 18, e nem terminamos o texto, porque nós ficamos aqui debulhando, cavando para ter o entendimento revelado através do Espírito Santo na mesa, falando de um tema tão polêmico que é o divórcio. Nós vemos nesses dias muitas pessoas querendo se levantar para ensinar, mas não estão querendo sentar para aprender, e só vai multiplicar a ignorância. Nós precisamos estar prontos para multiplicar conforme a nossa espécie. Nós não podemos mais viver através da natureza da terra. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Acredito que a maioria aqui já passou pelas águas do batismo, mas talvez nem todos nasceram do Espírito. Porque aqueles que são espirituais vão discernir as coisas do Espírito. Então não é todo mundo que está discernindo as realidades do Espírito. Porque o Espírito ele vai testificar das verdades do Pai, do Filho. Ele vai nos levar a um relacionamento, a um comprometimento, a uma aliança, de tal maneira que nós vamos ser um com Ele. Não vai ter lugar para outros amores, outras paixões, outras distrações. Então, eu pergunto, você quer de fato seguir Jesus? Porque quem ama Jesus vai segui-lo. Só que quem ama as coisas deste mundo vai seguir e vai viver completamente entregue e envolvido nas coisas deste mundo, nas coisas dessa vida. É muito mais, irmão, do que isso. É muito mais do que pagar boletos, é muito mais do que pagar contas. Seguir Jesus é dedicar a nossa vida a Ele, deixando para trás a velha vida dominada pelo pecado. Nós vemos pessoas que pega um tempo está aqui na roupa, outro tempo está na Batista, outro tempo está na Universal, outro tempo está na Graça. O problema de fato é a igreja, o problema é um indivíduo que não quer nascer de novo, que não quer viver uma transformação através da palavra de Deus. Porque continua entrando ano, saindo ano, e a vida continua a mesma, a mentalidade continua a mesma, consequentemente os resultados também continuam os mesmos. Vivem numa inconstância. O Pai, Ele está nos chamando. O Pai está nos chamando, irmão, para viver para Ele, para sermos exclusivamente dEle, para trazer Ele para o centro da nossa vida, permitir que Ele faça parte de tudo, que Ele nos direcione nas nossas escolhas, nas nossas decisões, em cada lugar que nós colocarmos os nossos pés, que Ele venha trazer a clareza daquele ambiente para que nós não venhamos ser enganados. Algumas pessoas que Deus tirou da sua vida, irmão, você sabe por quê? Porque Ele vê o que você não vê, Ele escuta o que você não escuta, Ele sabe o que você não sabe. E aí muitas vezes a gente fica lá, porque Senhor, fulano saiu, por que tu tirou da igreja? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Porque talvez na sua frente ele era um santo, mas atrás de você ele era um Satanás, que estava o tempo inteiro tentando te derrubar, na espreita, tacando pedras. Então se você caminhar com Deus, você não vai caminhar na escuridão, você não vai ser enganado. Seguir Jesus é isso, irmão, é trazer a luz sobre o ambiente que você está inserido. Tem pessoas que não quer viver num cômodo escuro, porque quer continuar nas mesmas práticas. Não, irmão, nesse ambiente nós queremos atrair a glória do Senhor, atrair a glória do Senhor de tal maneira que seja uma congregação de pessoas justas. Seguir Jesus é andar nos passos dele, tentando ser mais como ele é e obedecendo aos seus mandamentos. Quem segue Jesus vai enfrentar desafio todo dia. Você sabe qual é um dos problemas? É que a gente quer
ser aplaudido, quer ser exaltado no mundo onde o nosso Senhor, ele foi crucificado. Meu irmão, quem segue Jesus, ele se torna uma ameaça para o sistema, para a religião. Ele se torna uma ameaça para muitas pessoas no ambiente que ele está inserido. Não vai ser aplaudido, paparicado. Não vai. Ele vai ser confrontado o tempo inteiro. Nós olhamos para os evangelhos e vemos os religiosos o tempo inteiro tentando pegar Jesus em alguma coisa, tentando tramar algo para que Jesus ele pudesse se comprometer no que estava escrito nas Escrituras, na interpretação bíblica, nas leis de Moisés, e o tempo inteiro eles tentando encontrar algo em Jesus, perguntando, não era para aprender, mas para discutir. Entende? Então, eu decidi uma coisa, eu tenho aprendido isso e tenho lutado para viver isso. Decidi ter paz e abrir mão da razão. Porque Jesus, ele não precisava provar quem ele era, ele sabia quem ele era. Poderia as pessoas de Nazaré falarem para ele: quem é esse aí? Filho de Deus? Esse aí não é o filho de José, o filho de Maria? Esse aí não é o carpinteiro? Meu irmão, se você souber a sua identidade, ninguém mais vai conseguir acessar o seu coração, trazendo dúvida diante de quem você é. Eu não vou ficar ferida. Falaram isso de mim, falaram mal de mim, falaram isso. Meu irmão, eu sou muito pior do que as pessoas pensam do que eu sou. Você é muito pior do que as pessoas pensam que você é. Então, o que eu preciso da graça de Deus, da misericórdia dele, me lavar no sangue de Jesus. Porque a salvação, irmão, é para os pecadores que se arrependeram. Não existe um santo sequer. Existem pecadores que estão buscando a forma que forma, o único que é perfeito, que é Jesus. Diga amém. Sabe, para seguir Jesus, a gente vai precisar abrir mão de muitas coisas que são importantes. Pedro, na pesca extraordinária que ele viveu, talvez aquela pesca seria suficiente para ele viver muito bem por anos. Pagar tudo que ele precisava pagar, investir aquele recurso. Mas naquele momento, Jesus ele fala para ele: olha, vem. Eu estou atropelando aqui os versículos que está tudo anotado aqui. Vem, eu vou te fazer pescador de gente. Vem. E aí eles largaram as redes, irmão. Largaram aquilo que era significativo, que era importante para ele. Meu irmão, se você não tem renunciado àquilo que é importante para você, talvez ainda você está aprisionado a tantas coisas desta terra e caminhando da forma que todo mundo está caminhando. E portanto o resultado que você vai encontrar é o mesmo resultado do mundo. Então eu vou precisar abrir mão de coisas que são importantes. Muitas vezes a carreira, muitas vezes os planos, muitas vezes os sonhos, muitas vezes companhias de pessoas. Minha mãe morou 2 anos em Jaguariúna e eu passei 10 dias lá. Eu falei: meu Deus, eu queria morar aqui. Esse lugar é maravilhoso. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, como é gostoso. Sabe, um lugar maravilhoso para morar, para criar filho, para velhice. Entende? Esse era o meu plano. Sabe o que o Senhor ele faz quando nós muitas vezes fazemos os nossos planos? Ele dá risada, porque Ele tem algo muito melhor e maior para as nossas vidas. E uma vez que você não entender que se você não renunciar àquilo que Ele já te deu para agarrar aquilo que Ele vai te dar, irmão, muitas coisas não vão acontecer. Eu tenho experimentado isso, eu tenho observado cada palavra profética que eu tenho recebido nesses dias e me movimentar a partir da palavra. Revelação. Cada pessoa que revela uma ação, eu falo assim: eu vou permanecer nessa palavra. Eu vou andar nessa palavra, eu vou ser intencional nessa palavra para que se cumpra os planos de Deus. Agora, muitas pessoas preferem, de fato, eu vou enfatizar isso, eu já disse isso no domingo, andar na direção, na movimentação dos reveladores. Qual é a diferença daqueles que revelam uma ação ou daqueles que reveladores? Tá claro. Homens de revelação vai revelar uma ação.
Homens que reveladores vai revelar apenas dores. Eis que eu te digo que tá assim, tá assado, tá assim. As suas dores você já sabe. Agora se mova a partir de uma revelação. Qual foi a última revelação que o Senhor lhe liberou sobre a sua vida? Então, ande de maneira intencional, conforme a palavra do Senhor. Não fique ouvindo A, ou B, ou C. Meu irmão, uma palavra de Deus, como nós declaramos aqui, é suficiente para mudar uma vida inteira. Uma só palavra. Seja curado, seja livre. Vá por aqui. Olha, a porta vai se abrir. E quando você se move na obediência, as coisas se cumprem. Amém? Existe uma recompensa para aqueles que andam na obediência. Amém? Diga qual, querido pastor? Obrigado pelo querido. Você também é muito querido e querida. Meu irmão, existe um galardão. Existe uma recompensa. Existe, meu irmão, algo que é sobrenatural para aqueles que amam o Senhor de fato. Aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, aquilo que nem chegou ao coração. Eu quero que nós tenhamos a capacidade de orar muito pelas nossas decisões nesses dias, porque a nossa decisão pode nos colocar para dentro ou para fora daquilo que Deus está fazendo. Sabe, as coisas de Deus são simples e ao mesmo tempo profundas. E o de repente de Deus acontece em momentos simples. Sabe? Talvez em um culto, e muitas vezes onde está todo mundo apático e de repente você decidiu mergulhar, decidiu fechar os olhos e se entregar como nunca se entregou. E o de repente de Deus, meu irmão, chega em dias comuns. Chega em dias comuns. Eu gosto muito de uma canção que fala assim, olha, quando eu espero a chuva chegar, Deus vem com o vento. Quando eu espero a voz dele estrondar, Deus ele vem com o silêncio. Aí o cantor ele diz assim, eu espero em ti, embora sem saber o que virá, eu espero em ti. Quando eu espero o fogo arder, eu vejo uma brisa suave. Quando eu espero, meu irmão, esqueci o resto da letra, depois leia lá. Mas ele declara, eu espero em ti, embora sem saber. Sabe, meu irmão, você não precisa saber todo o percurso, você só precisa dar os passos de fé que ele manda você caminhar. Por favor, não pare. Não pare. O Senhor ele quer te usar. Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar as suas mãos, Deus quer usar o seu coração transformado, que entendeu a realidade simples e profunda do Evangelho para manifestar no meio dessa geração. Você que crê, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12, verso 26. Aleluia. João 12, 26. Se tirassem a Bíblia hoje de você, da terra, quanto da Bíblia teria em você? Nós precisamos, irmão, guardar a palavra no coração, na mente. Diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Pai, nós estamos, Senhor, diante dessa palavra, que é maravilhosa. Meu Deus, essa palavra o Senhor nos deixou para nos instruir, para nos transformar, para conhecermos a essência de Cristo. Ó Deus, e nós queremos cada vez mais, ó Deus, ser cheios, ser nutridos por esta palavra. Ó Deus, assim crescendo na fé, amadurecendo, Senhor, diante de cada desafio proposto e vencendo o adversário das nossas almas por intermédio da Tua palavra. Espírito de vida, de verdade, nós clamamos, abra os nossos olhos, quebranta o nosso coração. Queremos guardar essa palavra, Senhor, no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus ele está dizendo aqui, olha, você quer ser meu discípulo? Então siga-me.
é preciso me seguir. Bora caminhar, bora viver, além de um culto programado. Eu sempre tive muita dificuldade em lidar com os chamados discipulados. Vamos fazer um discipulado? E aí tinha a hora marcada e ainda tinha um conteúdo, uma apostila que tinha que fazer uma série de perguntas que estavam ali no discipulado. E o discipulado de Jesus nunca foi assim. O modelo de discipulado de Jesus, olha, vem, segue-me, vem ver como é a minha vida. Olha, meu irmão, as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quer seguir? Vem, bora caminhar, bora. Nós não fazemos um grande estoque de coisas, não estamos aqui ajuntando tesouros nessa terra. Bora caminhar, bora viver milagres, está afim? É assim, a vida com Jesus. Ele diz assim, olha, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Eu sinto, irmão, que atualmente, para encontrarmos 1 grama de evangelho, nós precisamos examinar dezenas de sermões, porque as pregações motivacionais estão nos púlpitos e as pessoas estão se impressionando com a oratória, com o terno, com a roupagem, com a estrutura. Mas o que impressionou Deus nunca foi o tamanho do templo. Nunca foi o tamanho do templo. Em diversas rodas de pastores e líderes, eu vi pastores desejando um templo maior, e nós precisamos de um templo maior, e nós precisamos de um lugar maior. E o que impressiona a Deus nunca foi o tamanho do templo, mas o tamanho do coração dentro do templo. Então eu orando, eu falei, Senhor, nos dá um coração muito maior do que o templo. Eu já acho esse ambiente grande, eu falei, Senhor, me dá um coração maior, nos dá um coração maior. Porque só assim, irmão, nós vamos ter a essência de Cristo. Só assim nós não seremos roubados e distraídos por uma igreja numerosa. Porque uma igreja numerosa não significa que é uma igreja grande. Então nós precisamos discernir o ambiente, de um modo geral, em que estamos. Porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos ser muito maior por dentro do que por fora. E muitas vezes nós queremos evidenciar aquilo que nós somos por fora. A nossa roupa, aquilo que possuímos, a boa oratória. Não, isso não impressiona Deus. Sabe, eu sou do tempo que, de fato, as pessoas pegavam o microfone e aí nós pensávamos, meu Deus, é uma outra pessoa. É outro fulano que está falando. Eu imagino aquele camarada de repente chegando em casa. Ei, meu filho, pega um copo de água para mim, meu filho. Eu não sei nem imitar, sabe? Mas aquela voz imposta, na realidade Deus, Ele quer que nós venhamos ser reais, não ideais. Não existe um perfil ideal aqui na terra. Existe um que já veio, que é o Senhor Jesus, e é Ele que nós precisamos olhar. Ele é o ideal, o real, o único que nós precisamos seguir de fato, a sua essência, a sua natureza. Meu irmão, há uma transferência em todo relacionamento. Então, se você caminha com gente que só fala na gíria, meu irmão, daqui a pouco você está, e aí mano, e aí truta, e aí tio, e aí tia, e aí... Daí para pior, é ladeira abaixo. Estou falando aqui, mas a realidade presente hoje é ladeira abaixo, chamando as pessoas de animais e aquilo que muitas vezes, se nós chamarmos aqui numa pregação, meu irmão, nós corremos o risco de ser processado, mas está na boca de todo mundo, e um chamando o outro. E eu fico olhando aquela realidade e falei, o que tem na mente dessas pessoas para aceitar um tipo de conversa, para fazer parte de uma roda de conversa dessa? Eu vejo que de fato o Deus desse século, conforme Romanos capítulo 1, cegou o entendimento daqueles que não creem, para que vendo de fato eles não consigam enxergar. Não estão enxergando, estão ouvindo, mas não estão discernindo. Então, meu irmão, nós vivemos numa realidade desafiadora para quem quer seguir Cristo de verdade,
Porque se eu caminhar com Cristo, eu vou ser como Ele é. Eu vou ter o seu coração. Eu vou aprender a andar da forma como Ele andou aqui na terra. Se eu andar com o Espírito, Ele vai ser um comigo. Eu vou falar a mesma linguagem do Espírito. Eu vou usar minha boca, o meu pensamento, os meus conceitos para edificação, não para destruição. Então, muitas pessoas se denominam crentes, mas poucas são cristãs. Poucas seguem Cristo de verdade. Então eu vejo que Jesus ele nos chama para servi-lo, nos chama para caminhar com Ele, nos chama para entender que a questão não é viver por regras. Sabe quem quer te colocar debaixo de regras? Aqueles que querem te manipular, querem te governar. Existem muitos falsos profetas que vão falar exatamente aquilo que você quer ouvir, desde que toquem no bolso de vocês, desde que façam um voto ou uma oferta no final. Entende? E o Senhor está nos chamando para ser livre dessa realidade. Para, irmão, de ser levado por qualquer vento de doutrina. Comece a examinar as Escrituras. Comece a enxergar que, meu irmão, a revelação do fim está se cumprindo. Que a volta do Senhor está muito mais próxima. Essa semana eu compartilhei, hoje, um áudio no nosso grupo, dizendo que muitos já deixaram de se reunir, deixaram de congregar, deixaram de entender essa importância. Não, eu vou assistir a live, sendo um telespectador daquilo que está acontecendo. Não, irmão, a realidade é que eu preciso cooperar. Eu preciso utilizar o meu dom, o meu talento para servir pessoas. Eu preciso usar os meus recursos, a capacidade que o Senhor me deu para servir a igreja. Eu não posso querer servir o mundo se eu não tenho a capacidade para servir a igreja local que eu estou inserido. Então é uma ilusão. Então, sabe, pessoas que são telespectadores daquilo que está acontecendo no ambiente, está vendo acontecer, é multidão. Sabe, quantas pessoas ficaram maravilhadas. A palavra, quando Jesus ele realizava os milagres, e quando as multidões viam na multiplicação dos pães, quando o cego enxergava, quando o paralítico andava, quando o morto ressuscitou, sabe qual era o que a multidão dizia? Eles ficavam maravilhados. Eles estavam ali assistindo. Uau! Quem é esse homem? Quem é ele? Mas eu preciso participar do milagre, irmão. Eu não sei você, mas eu quero ser o amigo que leva o paralítico até Jesus. Eu não sei você, mas eu quero, se eu estou leproso, eu quero ir até Jesus para ser curado. Eu quero levar os cegos, eu quero fazer algo, eu quero servir. Quantos servos tem aqui? Sabe, porque hoje nós vivemos numa realidade onde tem pouquíssimos cooperadores. Quem é o operador? É Cristo. Ele é o operador e nós cooperamos com Ele. Então, meu irmão, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Você pode pular dentro ou pular fora. E não é palavras que vai definir isso, são atitudes. São atitudes, o Senhor está te chamando, irmão, para participar de uma realidade, para viver o que poucos estão vivendo. Mas, pelo amor de Deus, você não pode continuar fazendo o que todo mundo está fazendo. Você precisa renunciar mais, você precisa se dedicar mais, você precisa se dedicar muito mais do que você se dedica para a empresa, ou para os seus negócios, ou para fazer qualquer outros afazeres domésticos, enfim. Essa é a realidade. Sabe, você não tem a impressão de que os tempos se encurtaram? E que nós estamos vivendo num dia cheio de ocupações? E quanto tempo o Senhor ele tem no meio das nossas ocupações, no meio das nossas transições, no meio dos lugares onde nós estamos inseridos? Quanto tempo o Senhor ele tem da gente? Quanto tempo nós estamos conectados? João 8, verso 12, Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Sabe,
a realidade onde muitas pessoas estão andando no escuro? Tu já levantou no escuro? Tu já, sabe, já tentou caminhar no escuro? É terrível, irmão. Se você não saber, se você for dormir na casa de alguém, e aí, poxa, para você ir no banheiro, para você saber onde está um interruptor, é desafiador. Às vezes você sai se batendo, você tropeça, você bate no que era para no que não era para bater. Andar na escuridão é terrível. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro. Só que essa escuridão, Jesus ele está falando de outro ambiente, um ambiente de trevas, um ambiente de mentira, um ambiente de engano, um ambiente de velha natureza, de manipulação. Eu não sei você, mas eu não suporto mais ver crente mentiroso, crente enganador, crente que não consegue sustentar a palavra. A Dani ministrou aqui nos casais, aqui até mesmo o casamento, ele é realizado um contrato, porque, meu irmão, claro, as pessoas não conseguem sustentar uma palavra. Sabe, alguns anos, ou muitos anos atrás, todo estabelecimento que você ia tinha uma cadernetinha de fiado. Comprava lá e no dia marcado, no dia combinado, meu irmão, as pessoas iam lá e acertavam. Esses dias eu tô ficando igual. Esses dias já fazem 3 anos, 4 anos. Eu fui no interior, no sítio de um amigo meu, e a gente foi no mercadinho, e a gente foi passar no cartão. E aí a atendente falou assim: não tenho cartão, não tenho maquininha. Anota aí seu nome aí, anota aqui, vou anotar aqui o que você falou. Não, eu nem sou daqui. Entende? Não muito longe, a gente vai aqui num restaurante aqui do lado aqui, não pega sinal de nada, não funciona. A gente almoça, come. E aí daqui a pouco você vai pagar, aí na maquininha, não passa a maquininha. Faz o seguinte, anota o Pix aí, e lá na tua casa você faz. Meu irmão, sabe? E ainda assim tem pessoas golpistas, que manipulam os outros. Sabe o que é você chegar no farol, no semáforo, lá você vai comprar a balinha do fulano lá, e ele está falando assim: olha, me ajude, estou vendendo aqui para não morar com a sogra. Misericórdia, sogra é bênção, mesmo. Mas algumas coisas me fazem rir, né, no farol. E aí tá lá o Pix, daí às vezes o farol é bem corrido, e ele não leva, daí você faz o Pix. Meu irmão, eu não sei você, mas eu fico constrangido, eu não consigo nem fazer o Pix no valor de R$2, que era o valor da balinha. Fala, não, vou fazer pelo menos 5 pela confiança do rapaz. Entende? Mas nós estamos vivendo em dias onde as pessoas estão de fato andando na escuridão e achando que estão na luz, porque o nível está tão baixo. Sabe? A forma que tem formado pessoas está tão baixa. Muitas pessoas não conseguem declarar como o apóstolo Paulo ele declarou. Sabe? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu preciso me examinar, porque eu tenho condição de dizer isso. Sejam meus imitadores. Ei, ô vizinha, ô filho, ô conhecido, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Seja, pode me seguir, porque a minha fala é semelhante à de Cristo. Os meus pensamentos, os meus valores, os meus princípios são iguais aos de Cristo. Eu não ando fora da rota, eu não ando fora do caminho. Entende? A escuridão foi uma praga terrível para o povo no Egito. Foi a 9ª praga, lá em Êxodo capítulo 10, do 21 ao 23. E era uma escuridão, irmão, que aquele povo estava envolvido, que era até palpável. Era algo tenebroso. Entende? Entrar e viver num ambiente de escuridão. Então o Senhor, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, vocês não andarão na escuridão. É preciso decidir caminhar com Ele. Você está entendendo aqui? Amém? É preciso decidir, eu vou seguir Jesus até o fim. Josh Caleb, ele canta lá: te seguirei até o fim, te seguirei.
Eu vou te seguir, Jesus, até o fim. Eu tenho certeza que vai custar. Tenho certeza, irmão, que no meio da trajetória Deus vai pedir coisas para você que não vai pedir para aqueles que estão lá fora, que estão caminhando na multidão. Entende? Quanto mais você se aproximar dele, mais ele vai pedir coisas que são importantes. São importantes, mas não é com a finalidade de te tirar. Oh, Deus, o que Deus está fazendo? Poxa, Deus, foi tão difícil. Você não entendeu. Todas as vezes que Deus nos pede algo é porque tem algo muito maior nos esperando. Tem um nível maior de excelência nos esperando. Tem um lugar novo nos esperando. Solta isso em nome de Jesus, para você viver a realidade que o Senhor Ele quer revelar para você. João 11, verso 9, Jesus ele respondeu dizendo assim: olha, há 12 horas de claridade todos os dias, durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. Pois não há luz. Entende, irmão, meu irmão? Nós precisamos entender que quem vai governar as nossas vidas, meu irmão, Deus disse no início: haja luz, e houve luz. Só que somente no quarto dia foi criado o luminar, como nós conhecemos, chamado sol. Então nós precisamos caminhar na luz. Se eu caminhar na luz como Deus está na luz, ter comunhão uns com os outros, você sabe o que acontece? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu andar na luz como Ele está na luz, se eu ter comunhão uns com os outros, ter tudo em comum, irmão, não significa que vai ser fácil ter comunhão com as pessoas, amar o próximo. Tem pessoas que dá vontade de falar assim: vem na fila, você eu não quero amar não, vem próximo. Só que não é esse o próximo. Não é porque muitas vezes eu não gosto de alguém que Deus não quer essa pessoa. Deus quer todos, irmão. E amar é uma decisão. Você precisa amar. Nós precisamos amar, porque é um mandamento. E eu cumpro as leis não é para ser salvo, é porque eu sou salvo. Entende? Entende que seguir a Jesus vai nos custar tudo. Andar na luz. Andar na luz como o Senhor está na luz. Um dia veio uma profeta dizendo para nós: olha aqui, meu irmão, ela profetizou e dizendo: olha, Deus está tirando toda a sujeira do tapete. Meu irmão, sabe o que significa isso? É luz. Você sabe o que precisou para a mulher que perdeu a dracma dentro de casa encontrá-la? Acender a candeia, irmão. Trazer luz sobre o ambiente que estava na escuridão. Aí ela achou a dracma, um valor precioso que estava perdido. Quando a luz do Senhor ela vem sobre o ambiente, a gente começa a olhar e ver as teias de aranha, ver a podridão, ver a sujeira. E eu vou precisar decidir varrer, decidir tomar uma atitude. Cabe a mim tomar uma atitude. Amém? Só quero ler mais 2 textos com vocês. Em Salmo 23, verso 4, o salmista ele disse assim: olha, mesmo que eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Entende? Meu irmão, a luz do Senhor me governando, o Senhor, meu irmão, eu posso estar no lugar mais escuro, o Senhor ele vai estar ali, ó, iluminando os meus passos, os meus caminhos. Lá na escuridão, na praga do Egito, todo o povo egípcio, eles estavam amedrontados por aquela escuridão. Sabe onde não havia escuridão? Na região de Gósen, onde o povo de Israel habitava, na região. Então, como é possível ter escuridão em toda uma região geográfica? Aí você olha no ambiente onde os filhos de Deus estão, tem luz. É assim, irmão, que nós precisamos viver. Cada ambiente que nós adentrarmos, por mais escuro que esteja, meu irmão, que haja uma coluna de luz que vem do céu,
trazendo claridade. E assim você não vai tropeçar, você vai ser assertivo em cada decisão, em cada palavra, em cada conselho, em cada movimentação. Deus vai te dar segurança para caminhar. Entende? Mateus 6, 22 e 23 diz assim: olha, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Então está atrelado a tudo que eu vejo. Tudo que eu vejo, meu irmão, eu vou colocando para dentro. Entende? Se seus olhos são bons, ele vai iluminar todo o corpo. Seu corpo vai se encher de luz. Agora, se seus olhos são maus, meu irmão, vai ser uma densa treva. E Efésios 5:8 diz assim: olha, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Mergulhados, imersos na escuridão. Mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Vivam, portanto, como filhos da luz. Entende? Então, o Senhor, Ele nos chama para seguir até o fim. Que você seja uma ameaça para o sistema, para a religião, para os religiosos, para aqueles que querem trazer o ambiente externo para o teu ambiente interno. Não, meu irmão, que o Senhor Ele venha governar a sua vida. Eu quero perguntar para você: a vida que você está vivendo vale a morte que Jesus morreu? Medite nisso, pelo amor de Deus. Medite. Eu queria ser um pregador motivacional e bênção. Tem de dizer para você: receba! Toma posse agora da tua casa. Toma posse agora do teu carro. Toma posse da chave. Ei, toma posse, igreja. Aleluia. Terra. Mas não é isso, irmão. Não é isso. Nós podemos nos movimentar de duas formas: ou por necessidade, ou por ganância, ou por propósito. De três formas. Então, eu decidi ser um pregador de propósito. O pregador de propósito não está relativizando as necessidades. Porque uma vez que você vive pela fé no Filho de Deus, meu irmão, Ele vai garantir tudo aquilo que você precisa para viver e dar uma resposta ao chamado, ao propósito. Aleluia. A ciência diz que nós precisamos de 4 coisas para sobreviver. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. A ciência diz que nós precisamos de ar, de água, de comida e de luz. E sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus? Ele é o sopro da vida, o ar. Aleluia. A ciência diz que nós precisamos da água.